Romanos 5. Que versículo? 5:9? 9? Não lembro. 9? O senhor tem certeza disso? Não. O senhor está certo disso? Não. Que isso? Ah, é 12? Ah, tá. Exato. A Renata debulhando uma marmita ali. Você poderia contar no capítulo 1 para dar um contexto? Gênio. Gênio. Ele já sabia da guardada. Gênio, eu acho que ele tá com essa piada guardada há um tempo já. Ah, tá. Acho que ele tá. Ele falou, ele pensou no capítulo 1. Eu vou guardar. É, ele vou guardar. Mas hoje nós respiraremos um pouquinho da nossa série de Romanos. Deixar vocês respirarem um pouco, nós respirarmos um pouco. Hoje é dia de ceia. E estava lendo, revisitando o livro do nosso querido profeta Jeremias. E Deus me atingiu de maneira profunda, me lembrando o quanto eu sou infiel. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2. O Pedro me olhando ali. O Pedro ele fica me olhando porque ele fica sempre tentando adivinhar o que eu vou falar no próximo. Isso não é brincadeira, tá? Ele sempre faz isso. Aí a cara dele ali pra mim foi: eu não previ isso. Não é resenha, parece só uma piada, não é uma piada. Ele realmente fica tentando adivinhar qual que vai ser a pregação do próximo culto. Jeremias capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Abra aí sua Bíblia. A palavra do Senhor veio a mim. Todos abriram? Todos encontraram? Jeremias? Depois de Isaías ali. Logo após Isaías. Fechou? Todo mundo encontrou? Perfeito. Jeremias capítulo 2, versículo 1. Repetirei. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, estamos no versículo 5. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Versículo 6. Agora o versículo 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra. Tornaram a minha herança repugnante. Versículo 8. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Versículo 9. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e falei denúncias contra os seus descendentes. Versículo 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mande observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? Versículo 11. E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Versículo 12. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Versículo 13. O meu povo cometeu dois crimes. Cometeu duas faltas. E cavaram a mim... Cometeu duas faltas. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Só até aí. Esse é um grande texto, um texto espetacular de Jeremias, porque esse texto, ele não começa com uma acusação, não é mesmo? É interessante. Deus vai falar do pecado do povo, mas Deus não está começando com uma acusação. Deus começa com: lembro-me de ti.
ou lembra-te de mim. Antes de qualquer coisa, aqui no texto, existe uma pergunta que precisa ser respondida por nós aqui e para os leitores de Jeremias. Por que Jeremias começa o texto desse jeito? Porque ele começa com a lembrança do Senhor. Por que ele começa o texto desse jeito e não começa com uma acusação, já que o povo estava vivendo em promiscuidade e abandono da causa do Senhor? Ele poderia começar desse jeito. Assim diz o Senhor, vocês são idólatras. Mas ele não começou. Ele não começou, simplesmente. Seria verdade, não seria? Se ele tivesse começado assim, claro que seria. Poderia começar dizendo talvez, olha, vocês quebraram a minha lei. Não poderia? Poderia. Seria verdade? Seria, óbvio. Também seria uma verdade. Poderia começar anunciando o juízo de Deus. Olha, o juízo de Deus virá sobre vocês. Ou como a gente sempre brinca aqui, Deus vai... O que a gente fala? É, exato. Te pegar, você foi gentil, né? Você foi gentil. Como a gente sempre brinca aqui, Deus vai te pegar na esquina aí, né? A gente poderia... Jeremias poderia ter começado desse jeito. Anunciando o juízo de Deus. Olha, Deus está vindo com os seus cavalos para aniquilar todos vocês. Seria talvez uma verdade? Seria uma verdade, mas Jeremias não começa assim. Deus escolhe começar de uma maneira muito interessante aqui no texto, e isso é o que vai nos guiar aqui hoje nessa exposição. Ele escolhe começar por eu me lembro. Lembra-te. Essa escolha muda completamente o eixo, o tom do capítulo inteiro de Jeremias capítulo 2, porque Jeremias não começa falando do pecado do povo, não começa colocando um peso sobre o povo, ele começa falando sobre fidelidade de Deus. E isso revela uma característica extraordinária da forma como Deus se comunica conosco, da forma como Deus trata o seu povo. O homem, eu e você, costumamos começar pelas falhas, e é muito bom começar pelas falhas dos outros, é muito bom começar apontando o erro dos outros, para que a gente já pensa logo, vou começar logo falando tudo que eu penso, tudo que eu sei. Ele acha que eu não estou observando tudo aquilo que ele tem feito nos últimos dias, ele acha que eu não tenho observado tudo que ele tem feito nos últimos anos, ele acha que eu não tenho visto o mal que ele tem causado. Vou chegar desarmando esse homem, falando justamente disso, dos pecados dele, para que ele se renda. É assim que a gente pensa, é assim que o nosso coração pensa. A gente pensa em começar primeiro pelas falhas para poder discipular alguém, primeiro pelas falhas para poder começar a falar para alguém que ele está errado, ou direcionar alguém. A gente começa desse jeito, mas Deus não. Deus começa por onde ele começou a criação do universo. Quem está craque já sabe o que eu vou dizer. Deus começa pela aliança com seu povo. E essa é uma grande diferença, porque ele é Deus e porque eu sou pecador. O foco de Deus aqui no texto é no relacionamento, é no resgate do relacionamento, e essa linguagem é uma linguagem profundamente relacional. Não é um Deus imanente, assim como eram os deuses gregos, assim como eram os deuses nórdicos, inclusive. Não era um Deus pessoal, relacional. Amor, que dele emana todo o amor. A Bíblia inteira começa com relacionamento, você se lembra disso? A Bíblia inteira começa com relacionamento. O primeiro capítulo da Bíblia não apresenta um Deus procurando pecadores, simplesmente, mas apresenta Deus fazendo um pacto com a sua aliança para a criação de toda a sua criação, de tudo que nós conhecemos, de todo o cosmos que nós conhecemos. Isso é profundamente marcante para cada um de nós, quando a gente começa a olhar a Bíblia da perspectiva da aliança. O nosso coração, sem que a gente perceba, começa a se render diante dessa magnífica presença do Senhor em cada capítulo da Bíblia. Quando a gente entende isso, a Bíblia começa Deus criando um mundo para compartilhar a sua bondade. Por que Deus criou? Vocês se lembram dessa aula? Por que Deus cria? Porque Ele é livre, certo? Ele não cria por necessidade, você se lembra? Deus não cria por necessidade, Ele cria porque Ele é livre, Ele cria por conta porque Ele tem liberdade, Ele escolhe criar. Mas a liberdade de Deus está atrelada ao quê? Sua natureza, sua bondade, a sua natureza. E Deus é bom, é amor, é justo, é ira. E aí a gente costuma olhar para o Éden como simplesmente um jardim legalzinho que as pessoas viviam peladas, né?
É assim que a gente compreende o Éden. Que não existia roupa, e é assim que a gente olha para o Éden. Mas o Éden foi o primeiro lugar em que Deus estabelece sua comunhão com o homem. O Éden era um lugar de comunhão. O Éden não era só um jardim, como a gente costuma pensar. Na nossa mente, às vezes infantilizada. Naquelas imagens legais dos desenhos animados que a gente viu quando era criança. Naquelas imagens muito legais, daquelas revistinhas que a gente leu quando era criança. Eu tinha várias delas. Tinha menos. Quem teve mais foi a minha irmã. Né? No meu tempo era o tempo das vacas magras, então eu via na escolinha da igreja, né? Na EBD da igreja. Era mais onde eu tinha contato ali. Quando Deus passeia pelo jardim na viração do dia, no ocaso do sol, nós percebemos que o destino do ser humano sempre foi viver na presença de Deus, sempre foi viver com Deus. O pecado rompe essa comunhão, mas a iniciativa continua sendo de quem? Gente, Gênesis capítulo 3, se você se lembra. A iniciativa de quem? Quem vai até o homem? Deus. Mesmo sendo o homem a romper a conexão, mesmo sendo o homem a abandonar a conexão. Quem procura Adão é Deus. Quem pergunta onde estás é Deus. Quem faz vestes para cobrir a vergonha do homem é Deus. Quem promete que a descendência da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente é Deus. Desde Gênesis, Deus é aquele que toma a iniciativa da aliança. E essa será uma marca da história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como eu disse a vocês anteriormente. A história da redenção é uma história do pacto, é uma história da aliança. Às vezes nós resumimos a Bíblia, dizemos simplesmente que ela é sobre a salvação, e ela é sobre salvação, não me entenda mal. É verdade, mas existe uma maneira ainda mais profunda de descrever a Bíblia e as verdades da Bíblia. A Bíblia conta a história de um Deus que estabelece alianças para restaurar a comunhão perdida com o homem, a relação perdida com o homem, a conexão perdida com o homem, para usar uma palavra moderna. E ele chama Noé. Espera aí que eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, gente. Esse negócio de herege aqui. Oh, meu Deus. Tinha que ser Apple, né? Aí, achei aqui, ó. Depois ele chama Abraão. E depois ele chama Israel. Ele estabelece alianças com cada um deles. Renova alianças. Confirma alianças. Até que Jeremias anunciará mais à frente que Deus fará uma nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas no coração do homem. Você consegue perceber essa nuance desse texto? Você já tinha lido esse texto com essa profundidade? Você já tinha entendido Jeremias com essa profundidade? Nós simplesmente reduzimos Jeremias e falamos que ele é o profeta chorão, um homem que foi espancado, preso, quase morto, ridicularizado. A gente diz que Jeremias é um profeta, caramba, Jeremias só sabia chorar, né? Escreve Lamentações e tal, Jeremias era dramático demais. Há quem reduza Jeremias e diga que ele era melancólico, né? Eu nem gosto muito dessas linguagens psicologizadas a respeito do ser humano, mas há quem reduza Jeremias e diga que ele era simplesmente melancólico. Mas Jeremias está falando a respeito do povo, aquilo que Deus queria que ele falasse, e vivendo num tempo extremamente difícil. Jeremias começa então falando do porquê a aliança é o eixo da história da redenção para nós aqui. Agora você imagine você ser Jeremias, no tempo de Jeremias. Judá vive seus últimos anos antes do exílio. Politicamente, o mundo inteiro está mudando naquela época. A Assíria, que durante séculos aterrorizou o Oriente Médio, está enfraquecendo. A Babilônia cresce como uma tempestade no horizonte. A Babilônia estava muito forte naquele momento. E o Egito está ali tentando resgatar o seu lugar político, o seu lugar geopolítico ali naquele momento. Como a maior nação, a nação mais poderosa, a nação que tem mais dinheiro, a nação que tem mais poder bélico, a nação que tem mais poder de destruir outras nações. Pequenos reinos, então, como Judá, vivem espremidos entre impérios gigantescos. Toda decisão política pode significar sobrevivência ou destruição. É um mundo completamente instável que Jeremias está vivendo. Completamente. Mas Jeremias quase não fala de política. Já reparou disso? Já reparou nisso? Por quê?
Porque Deus enxerga uma crise muito mais profunda. A crise não é política. Os impérios nunca foram o verdadeiro problema daquele tempo. Nunca foram o problema de Israel. O problema nunca foi os impérios em volta de Israel que eram mais fortes do que ele. Ou o problema de Judá, como você queira chamar. Qual divisão você olhe para o texto. O verdadeiro problema sempre foi o coração do homem. E essa é uma lição importantíssima para a igreja moderna. O problema nunca foi o Lula. O problema nunca foi o Bolsonaro. O problema nunca foi o Renan Santos. O problema nunca foi a esquerda. O problema nunca foi a direita. O problema nunca foi a ideologia de gênero, simplesmente. O problema sempre foi o coração do homem. Sempre foi o coração do homem. Esse é o problema que Deus está querendo tratar aqui no texto de Jeremias. Nós frequentemente pensamos que a nossa maior crise é econômica. Você olha para sua conta bancária e fala: essa é a minha maior crise, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro. Olha lá, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Olha, talvez seria muito bom se eu ganhasse 10 mil reais de salário. E aí quando você ganha 10 mil reais de salário, você diz: não é suficiente. Seria muito bom se eu ganhasse 20 mil. Quão seria bom se eu ganhasse 20 mil. E aí a gente, quando chega nos 20 mil, você fala assim: não é o suficiente. Seria muito bom. Como é boa a vida daqueles que ganham 30 mil. Aí você ganha 30 mil e diz: não é suficiente. Como é boa a vida daquele que ganha 100 mil. Aí o que ganha 100 mil diz: não é suficiente. Como é boa a vida daquele que ganha 1 milhão de reais, não é verdade? Outros acham que o problema é a política e vivem a vida só falando sobre política. Pastores que só falam de política. Líderes que só falam de política. Pessoas que só vivem falando de política o tempo inteiro e esquecem que o coração do homem é o produto que precisa ser transformado. O coração do homem é o produto que precisa ser mudado, mortificado, ressuscitado com Cristo. O coração do homem é o problema. O problema não é cultural. Não é porque o Brasil tem uma cultura difícil. A gente pode até aspirar, falar sobre filosofia, falar sobre política, a gente gosta. Mas a gente precisa saber onde está o problema verdadeiro. Jeremias nos obriga a olhar para outro lugar, escrevendo esse texto. Toda crise histórica da igreja revela, antes de tudo, uma crise espiritual. E eu sei que essa palavra é utilizada de maneira torpe, e parece que é simplesmente você ajoelhar os seus joelhos e começar a orar de maneira religiosa, que tudo vai mudar. Parece que a gente só está trocando um tipo de religião por outra. Não se engane. O povo desse tempo aqui era um povo extremamente religioso. Vocês se lembram que o rei Josias, o que ele tinha feito? Vocês se lembram? Pegou os textos de Isaías, rasgou as vestes e falou: nós precisamos voltar, nós precisamos nos arrepender, correto? Era esse tempo. E eles começaram então a fazer os seus costumes novamente. Quando Jeremias começa a profetizar, existe um detalhe aqui, que é justamente esse detalhe do rei Josias. Ele encontra o livro da lei e ele rasga as vestes porque percebe que o povo está totalmente contrário ao livro da lei. Ele encontra o livro de Isaías, ele encontra todo o livro da lei, e ele olha e fala assim: nós não estamos seguindo nada do que nós deveríamos seguir. Então ele apaga e destrói todos os altares pagãos de Judá. Ele destrói os ídolos, e completamente aqueles ídolos que tinham ali no meio do povo são removidos. Os sacerdotes idólatras são expulsos do meio do povo. A Páscoa volta a ser celebrada então em Judá. Exteriormente parece um grande avivamento, não é? A gente olharia e falaria: top. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Jeremias olha para a mesma cena e chora. Jeremias olha para esse povo e chora. Porque ele percebe que as mãos mudaram, né? De lugar. As mãos não estão mais nos altares dos ídolos, estão agora nos altares de Yahvé. Mas o coração do homem continua distante, permanece distante. Isso é muito interessante, porque aparentemente isso nos lembra uma reforma religiosa, né? Parece que o único problema da igreja são doutrinas. Então façamos uma reforma das doutrinas, correto? Mas não é bem assim, né? Se fosse assim, seria muito mais fácil. Porque é possível mudar as práticas sem que, para usar uma palavra de Calvino, os afetos, as afeições. Usar uma palavra tanto que Calvino usa quanto que Agostinho usa também, né?
as afeições, os amores sejam transformados. É possível abandonar determinados pecados sem voltar a amar profundamente o Senhor. Isso é louco, né? É possível você parecer muito santo, muito bom, sem que você ame profundamente a Deus. É possível você vir aqui às sextas-feiras, a cada 15 dias, sem que você ame profundamente o Senhor. É possível que você vá à academia e cuide do seu corpo, sem que você ame verdadeiramente o Senhor. É possível que você tenha uma aparência de limpinho, de pessoa que faz tudo certo, sem que você ame profundamente o Senhor. É possível que você pague os seus impostos, que tudo esteja em dia na sua vida, sem que você ame profundamente o Senhor. É possível que você venha todos os domingos, aqui, todos os domingos, participar do culto, olha só, sem que você ame profundamente o Senhor. E é exatamente esse povo que Jeremias encontra naquele momento. Não um povo sem religião, mas um povo profundamente religião, um povo cuja a religião perdeu completamente o eixo de religar a Deus. Então Deus diz: vai aos ouvidos de Jerusalém, Jeremias. E você pode pensar, nossa, que interessante essa expressão. Ou passar pelo texto e não entender muito bem o porquê que Deus usa essa expressão. Mas logo que você ouve de novo eu falando sobre essa expressão, talvez naturalmente o seu coração, a sua percepção já entenda que Deus quer falar de maneira pessoal com Jerusalém. Vai e fale aos ouvidos. Você só fala aos ouvidos de quem você está perto, perfeitamente. Não dá para falar no ouvido do Guilherme daqui, né? Eu posso gritar e você vai ouvir, mas falar aos ouvidos é de quem está perto. A imagem, então, é de alguém que se aproxima para dizer algo profundamente íntimo aos ouvidos. O que vem a seguir não é um grito de um juiz como nós conhecemos, é o sussurro, então, de um esposo, de um marido. E aqui está uma das maiores belezas deste capítulo. Antes de abrir um processo contra sua esposa infiel, Deus abre um álbum de fotografias. E quando eu estava estudando esse texto, eu não consegui controlar o meu ímpeto, as minhas lágrimas, ao imaginar essa cena. Ele olha para Jerusalém e diz: eu me lembro de Jerusalém. Eu me lembro. Eu me lembro. Imagina então um casal, casado há quase 40 anos. O casamento atravessou diversas crises. Quem é casado sabe que as crises no casamento são naturais, são normais. As conversas profundas cessaram, a casa continua de pé, está tudo ali no lugar, né? Os filhos cresceram, fizeram faculdade, saíram de casa. As rotinas permaneceram, então, mas o amor esfriou. Numa noite qualquer, o marido tira uma caixa antiga do armário, abre um álbum de fotografias e ali estão algumas imagens do namoro, do noivado, do casamento, da primeira casa, das primeiras viagens, quem sabe. Ele passa lentamente cada página e sorri. E em seguida, olha para a esposa e pergunta: você se lembra? Essa é a atmosfera de Jeremias capítulo 2. Esse não é um Deus impessoal. Você consegue compreender? Esse não é um juiz distante. Esse é o Deus do pacto. Esse é o Deus da aliança. Antes de falar da infidelidade do povo, Deus traz a memória da comunhão que um dia existiu entre ele e o povo. E é exatamente por isso que esse capítulo dói tanto aos nossos corações e me doeu tanto. Porque a acusação de Deus nasce do amor.
não da irritação, simplesmente, mas nasce da aliança. Não é um Deus caprichoso, querendo apenas que você faça a vontade dele por caprichos. É um Deus que sabe as veredas quais você caminhou. É um Deus que sabe as relações e os elos perdidos que você teve. Os 3 primeiros versículos são então o fundamento desse capítulo. Tudo que Jeremias dirá depois surge exatamente daqui, desses 3 primeiros versículos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Deus poderia mandar Jeremias ir ao templo, não é mesmo? Falar. Deus poderia mandar Jeremias subir numa pedra e proclamar alguma coisa. Deus poderia mandar Jeremias simplesmente escrever aquilo que ele estava vivendo. Deus poderia mandar Jeremias simplesmente olhar para o povo, apontar o dedo e dizer aquilo que o povo estava errando. Deus poderia mandar Jeremias fazer tudo isso e Deus continuaria perfeito, justo, santo, amável. Deus poderia, mas ele não fez. Ele diz: vá então, Jeremias, vá você, Jeremias, aos ouvidos do povo, fala com o meu povo. Fala, Jeremias, com Jerusalém. Vá, Jeremias, a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém não é uma cidade, simplesmente não é um lugar geográfico. Jerusalém é apresentada aqui como a esposa da aliança de Deus. Ao longo dos profetas, Jerusalém recebe essa personalidade. Ela ama, ela trai, ela chora, ela adultera, ela espera. Ela é tratada como uma pessoa. Então Deus não está simplesmente enviando uma mensagem para uma capital, está iniciando uma conversa com a sua esposa. É isso que Deus está fazendo. E perceba como isso muda completamente o tom do texto aqui. Para usar uma palavra pedreira, muda tudo. Assim diz o Senhor. E toda vez que encontramos essa expressão nos profetas, ela funciona como um selo. Eu sei que hoje a gente utiliza isso como um selo extremamente ruim, né? Alguns irmãos utilizam esse selo para poder dizer que estão falando da parte de Deus. Os profetas os utilizavam da mesma forma, né? Jeremias não oferece então as suas opiniões pessoais, não oferece as suas impressões. Por mais que ele tivesse impressões, ele não faz uma análise política do tempo. Ele não compartilha seus sentimentos pessoais com as pessoas. Simplesmente ele fala como um embaixador do reino da aliança. É isso que Jeremias está fazendo. No Antigo Oriente, quando uma mensagem dizia: ó, assim diz o rei, sua própria voz desaparecia. Ou seja, a voz do enviado, do mensageiro desaparecia. E a voz então que estava ali era a voz da autoridade, daquele que tinha enviado o enviado. Jeremias empresta sua boca ao Senhor, então. E essa consciência explica para nós o porquê ele sofre tanto ao longo do livro. Jeremias não está falando então as suas opiniões, ele não está falando aquilo que ele quer que o povo faça. Jeremias está sofrendo as dores do Senhor. Jeremias está sofrendo com o povo, porque ele também é povo, e sofrendo as dores do Senhor. Assim como Paulo também sofre as dores do Senhor. Quando ele diz: carrego em mim as marcas do Evangelho, porque é duro, penoso e difícil o trabalho do profeta. E hoje a gente só quer levar o nome de profeta, a gente só quer levar o nome de um cargo superior, a gente só quer levar o nome de um cargo para poder se sentir acima das pessoas. Mas quão penosos são os caminhos daquele que escolhe os caminhos do Senhor. Quão tortuosos são e difíceis são os caminhos daqueles que decidem caminhar com o Senhor. Daqueles que são chamados a caminhar com o Senhor. Quão dolorosos são. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos púlpitos, tenha misericórdia da igreja brasileira, tenha misericórdia da igreja ocidental que está acostumada simplesmente com grandes púlpitos, com grandes multidões, com grandes coisas, com grandes cargos, com muito dinheiro e com nenhuma chaga do Evangelho. Nós olhamos hoje para os líderes da igreja brasileira e você não consegue enxergar neles chagas do Evangelho, você não consegue enxergar neles as dores de Cristo, você não consegue enxergar neles as dores pelas quais nós fomos chamados para sentir com Cristo. Ah, Jesus, tenha piedade de nós e dos nossos púlpitos. Tenha piedade de cada um de nós.
E aí, a palavra aqui, eu me lembro, eu quero que você guarde essa palavra, é a única palavra que eu vou dizer aqui para você em hebraico, eu não quero encher a sua cabeça de um monte de palavras em hebraico que você não vai utilizar e você não vai se lembrar depois, mas essa palavra eu gostaria que você se lembrasse. Essa palavra é zakar, que é me lembro. Essa é a palavra que eu gostaria que você se lembrasse hoje. Essa é a palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração, zakar. Quando nós lembramos, normalmente fazemos um movimento de memória, não é? A gente está só olhando para o passado e lembra. Alguns filósofos, inclusive, dizem que isso é uma maneira de viagem no tempo. Você está se lembrando? Então é uma viagem no tempo. Mas quando Deus lembra, Ele faz um movimento de fidelidade. A memória de Deus não é passiva. Não está se lembrando por se lembrar simplesmente. A memória de Deus produz uma ação de Deus. Pense na Bíblia inteira agora, para que essa compreensão não fique vazia só nesse texto. Depois do dilúvio, Deus lembrou-se de Noé. E as águas começaram a baixar. No Egito, Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E iniciou a libertação. Você se lembra? Deus chega a Moisés e fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Perfeito. Quando Raquel chora por um filho, Deus lembrou-se dela e abriu seu ventre. Você percebe? Na Bíblia, Deus nunca se lembra porque estava distraído, simplesmente como a gente faz, costumeiramente. Na Bíblia, Deus se lembra porque permanece fiel àquilo que prometeu. Ele permanece fiel à sua promessa. Por isso Jeremias começa aqui. O povo havia esquecido Deus, mas Deus não havia esquecido de seu povo em momento algum. E essa assimetria é um prenúncio do Evangelho. É o reflexo do Evangelho. Toda a esperança de Israel repousa menos na memória do povo e mais na fidelidade do Senhor. É nisso que repousa a memória de Israel. E aqui existe algo que me emociona profundamente. Quem rompeu a aliança? Israel, certo? O povo. Quem continua falando da aliança? Deus. Quem abandonou o relacionamento? Israel. Quem inicia a conversa? Deus. Essa iniciativa percorre toda a Escritura. Foi Deus quem procurou Adão escondido. Foi Deus quem chamou Abraão em Ur. Foi Deus quem desceu ao Sinai. Foi Deus quem enviou os profetas. Foi Deus quem enviou seu filho para morrer por mim e por você. A história da salvação é sempre a história de um Deus que dá o primeiro passo. É sempre a história de um Deus que violentamente persegue e me abraça, me envolve em quem tu és. A história inteira da Bíblia, a história inteira da redenção é a história de um Deus que está atrás do seu povo, não porque ele precisa, mas porque quer, porque é livre. Em sua liberdade, o que você faria? Em minha liberdade, eu talvez faria atrocidades. Em minha liberdade, eu talvez faria coisas só que beneficiasse o meu ego. Em minha liberdade, talvez eu só faria coisas que beneficiasse a minha própria vida. Mas Deus, em sua liberdade, em sua livre vontade, nos persegue com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Talvez seja por isso que Jeremias não consiga começar pelo pecado aqui. O amor de Deus sempre chega primeiro. E quão infiel eu sou. E o amor de Deus sempre chega primeiro. Lembro-me da tua afeição, da tua mocidade. Aqui, a gente precisa considerar por que Deus está olhando para trás. Não começa falando da Babilônia. Eu vou fazer esses paradigmas o tempo inteiro na pregação, porque eu quero que isso fique gravado no seu coração. Nem nos altares pagãos, que estavam ali, nem da corrupção que o povo vivia. Ele volta séculos. Olha aqui, isso é muito interessante.
Deus volta ao deserto, volta aos primeiros dias, volta ao início da caminhada. Existe algo profundamente pessoal nisso, nesse detalhe. Quando o casamento entra em crise, muitas vezes o casal tenta resolver tudo discutindo os últimos acontecimentos, né? Mas há momentos em que a restauração começa quando alguém pergunta: você se lembra de quem nós éramos? Você se lembra onde estávamos? Você se lembra o que fazíamos? E é exatamente isso que Deus faz com o povo. Ele não começa com a queda. Ele começa com a história do povo, a história dele com o povo. Porque as alianças vivem de memória. Um casamento vive de memória. Uma família vive de memória. Uma igreja vive de memória. A própria ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje aqui é um memorial. Na Bíblia, lembrar nunca significa viver ao passado. Significa permitir que a fidelidade de Deus no passado sustente a nossa fé no presente. Deus continua aqui. Do amor do teu noivado. Talvez essa seja uma das frases mais belas de Jeremias. Pense comigo aqui, reflita comigo. Deus poderia dizer: lembro-me da tua obediência. Mas ele prefere dizer: lembro-me do teu amor. Isso nos transforma aqui, transforma o nosso olhar nesse eixo de espiritualidade. A aliança nunca foi sustentada apenas por mandamentos. Você consegue entender isso? Ela sempre foi sustentada por amor. Sempre foi. Os mandamentos preservam a comunhão, ajudam a preservar a comunhão. Paulo vai chamar a lei de tutor. Mas elas nunca podem substituir a comunhão. Nunca podem. Nunca podem. É por isso que Jesus resumirá toda a lei em 2 grandes mandamentos de amor. Não é mesmo? O Deus da aliança sempre buscou o povo cujo coração estivesse voltado para Ele. E aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nesse eixo que nós estamos falando aqui, porque Deus fala sobre o noivado. No mundo hebraico, o noivado possuía um peso muito maior do que possui hoje. Tá? Ele já era uma aliança pública. Havia compromisso, expectativa, pertencimento um ao outro. Era o tempo em que o casal vivia olhando para o futuro. Quando Deus fala, então, o amor do teu noivado, ele descreve um relacionamento cheio de expectativa, cheio de esperança, confiança e alegria. A linguagem, então, não é jurídica que Deus utiliza aqui, mesmo que pudesse ser jurídica. A linguagem é extremamente afetiva. É extremamente pessoal. O Senhor não recorda apenas das promessas assinadas pelo povo, porque em outros momentos ele faz isso também. Olha, Jerusalém, então nós levamos vocês até... Estou nas portas da cidade aqui para poder dizer para você que a minha aliança precisa ser resgatada contigo. Isso é uma linguagem jurídica, mas Deus não está fazendo simplesmente isso aqui. Deus começa pela afeição. E vem... Então, no texto, quando você me seguia, Jerusalém, quando me seguias, se a gente pudesse parar aqui, isso merecia uma exposição só dessa frase aqui. Mas a gente precisa prosseguir com o texto. A nuvem ia aonde? A coluna de fogo ia aonde? Adiante. A arca ia aonde, em muitos momentos? Adiante, à frente. A vida da aliança sempre foi uma vida de seguimento. E essa pequena expressão antecipa algo que Jesus dirá séculos depois para os seus discípulos. O que ele diz? Vem e segue-me. Exatamente. A espiritualidade bíblica nunca construiu apenas um concordar com doutrinas, nunca foi sobre isso, sobre um quadro de regras, simplesmente. Ela sempre constituiu um caminhar com Deus, um seguir a Deus, caminhar atrás de Deus. Deus vai adiante, o seu povo vai atrás. E uma outra expressão aqui que nós precisamos parar para olhar é no deserto. E aqui, Jeremias faz uma coisa que eu não faria como escritor.
Ele transforma o deserto em uma lembrança bonita. Curioso. Quem de nós escolheria o deserto como símbolo dos melhores anos da vida? Você não escolheria. Tá tudo bem, pode ser sincero. Mas Deus escolhe. Porque ele não olha para o deserto como com o nosso olhar, o olhar da escassez. Ele olha para o deserto pelos olhos da intimidade com o povo. No deserto não havia celeiros cheios. Vocês se lembram? Não havia plantações. No deserto não havia segurança militar alguma. Cada manhã era uma aula de dependência. O pão vinha do céu, a água brotava da rocha, a direção vinha da nuvem, a luz vinha da coluna de fogo. Cada dia dizia ao povo: a vida de vocês está em mim. E talvez seja por isso que Deus fale do deserto com tanta ternura. Ele não sente saudade da areia, ele sente saudade da confiança que o povo tinha. No deserto, o povo dependia completamente de Deus. No deserto, o povo não podia segurar nada. O povo dependia que a água iria brotar da rocha todos os dias. O povo dependia que o maná cairia todos os dias de manhã. O povo dependia que Deus guardaria aquele povo e esconderia o povo nos 40 anos que eles passaram no deserto das outras ações militares e dos outros povos que estavam em volta deles. O povo dependia completamente de Deus. Isso nos lembra uma linguagem muito particular, que é a linguagem de quem? Vocês se lembram desse texto que a gente já estudou aqui também? Oséias. O que Deus diz através da boca do profeta Oséias? Eu colocarei vocês de novo aonde? No deserto, colocarei espinhos no seu caminho. Estreitarei as suas veredas. Para que você me veja, Jerusalém. Para que você me veja. Eu sei que em muitos momentos a gente tende a olhar para a nossa vida simplesmente com a expectativa de lembrar das coisas boas que nós vivemos. Mas a pergunta que eu faço a você hoje aqui é: você se lembra de quando você não tinha nada? Você se lembra quando tudo aquilo que você tinha era uma fagulha no seu coração? Você se lembra quando tudo que você tinha era uma pergunta: será? Você se lembra quando você não instrumentalizava muito bem a história da Bíblia? Quando você não instrumentalizava muito bem a história da igreja? Quando você não sabia muito bem, você não tinha as ferramentas certas para olhar para a filosofia de maneira correta? Você se lembra de tudo isso? Você se lembra que nenhum desses instrumentos produziu ou deu a você aquilo que Deus te deu? Todas essas ferramentas são frias. Todos esses instrumentos são frios. Mas só Deus oferece vida. Só Deus oferece amor. Só Deus oferece profunda afeição e esperança. Então a minha pergunta, Amor em Foco, para vocês hoje aqui é: você se lembra? Você se lembra dos dias em que você dependia completamente de uma resposta de Deus? Você se lembra dos dias que você dependia completamente de alguém te guiar? Você se lembra? Ou agora a sua arrogância é tão grande que você olha para uma irmã do coque, da Assembleia de Deus, e acha que você tem mais Deus do que ela, porque você conhece alguns artifícios teológicos, porque você consegue manusear bem a filosofia. E você acha que você não precisa receber uma oração dessa irmã. E você olha para sua mãe e você fala assim: minha mãe fala demais na minha cabeça. Você se lembra quando tudo aquilo que você tinha era os joelhos da sua mãe? Você se lembra quando tudo aquilo que você tinha era a sua mãe pegar você no braço e te levar para a igreja? Você se lembra quando tudo aquilo que você tinha era o amor da sua mãe? Ou hoje agora, porque você tem um emprego legal,
Você manuseia bem algumas coisas da sua vida? Se considera uma pessoa esclarecida e inteligente? Você simplesmente olha para trás como uma arrogância de quem não é a mesma pessoa do passado. Você se lembra? Você se lembra do deserto? E aqui o texto continua. Numa terra que não se semeava. Essa frase parece aqui que Deus está falando de um conceito geográfico, ou está falando simplesmente de um conceito ali do momento, né? Falando sobre agricultura. Perdão. Mas ela é profundamente teológica aqui. Uma terra que não se semeia, não oferece garantias, não promete colheitas, não assegura estabilidade. É disso que Deus está falando. Você se lembra, então, que você me amava profundamente numa terra que você não era estável, que você não tinha as coisas no seu controle. Você se lembra, Jerusalém? Israel caminhava, então, sustentado apenas pela promessa. E aqui, um contraste com Canaã começa a aparecer paulatinamente, gradativamente. Em Canaã haveria vinhas, casas, oliveiras, colheitas, riquezas. E Deus já havia advertido em Deuteronômio, através de Moisés: quando comerem e se fartarem, cuidado para que o coração não se ensoberbeça e vocês se esqueçam do Senhor. É o que Deus diz em Deuteronômio capítulo 8. Jeremias olha para trás e percebe que Moisés estava completamente certo. O maior perigo para Israel nunca foi o deserto, foi a abundância, foi estar confortável. O maior perigo para nós não é o deserto, não são os dias difíceis, não é o dia mau. O maior perigo para nós não é simplesmente o dia mau. Então não acredite em pregadores que ficam falando por aí: olha, Deus vai fazer você passar pelo dia mau, simplesmente. Olha, Deus, o dia mau vai acabar. E se você morrer no dia mau? O maior perigo nunca foi o dia mau. O maior perigo é a abundância que nós vivemos. Porque a abundância cria a ilusão a cada um de nós de autossuficiência. A gente acha que a gente pode manusear a nossa vida sozinho. A gente acha que a gente consegue produzir agora alguma coisa. A gente acha que a gente pode produzir a esperança, que a gente pode produzir o amor, que a gente pode produzir as coisas, que a gente pode produzir a riqueza, que a gente pode produzir a estabilidade política, que a gente pode produzir a estabilidade geopolítica, que a gente pode produzir a paz. E nós não podemos. Não podemos. E quando a autossuficiência do homem cresce, a memória da aliança começa a esvair completamente da sua cabeça. A memória daquilo que Deus fez, daquilo que Ele é, começa a se esvair da sua cabeça. E o que sobra em você é simplesmente o chão duro e cru da vida. O chão duro e cru dos seus próprios pensamentos. O chão duro e cru da sua própria expectativa, porque a sua expectativa foi produzida pelo seu próprio coração. A sua expectativa foi produzida pela sua própria vontade. A sua expectativa foi produzida pelo seu pecado. Talvez o maior presente que Deus nos deu nunca tenha sido um lugar sem desertos. Talvez tenha sido a graça de nos encontrar justamente neles, nos desertos. Porque foi ali que aprendemos que a vida não brota do chão que nós pisamos, mas do Deus que caminha conosco. Até o versículo 3, então, Deus está olhando para trás. Do versículo 4 em diante, Ele começa a olhar para o presente. É como um marido que agora fecha o álbum de casamento, na cena que nós construímos aqui. Respira profundamente e faz a pergunta que estava presa no peito havia vários anos. E essa mudança de tom precisa ser entendida. Ouvi a palavra da casa do Senhor. Jeremias, no capítulo 2, versículo 4. Casa de Jacó. Perceba como o cenário muda. Até aqui Deus fala quase com voz baixa. Agora Ele convoca todo o povo. Não fala apenas com Jerusalém. Fala com toda a casa de Jacó. Quem é toda a casa de Jacó? É só o reino de Judá? Quem é toda a casa de Jacó? São as 12 tribos. São as 12 tribos.
O que está acontecendo aqui? Os estudiosos chamam essa estrutura de processo da aliança. No mundo antigo, quando um rei fazia uma aliança com o povo, existia um modelo jurídico muito conhecido. O rei lembrava tudo o que havia feito por aquele povo. Segundo, recordava os compromissos assumidos. Terceiro, apresentava então a acusação, caso a aliança tivesse sido quebrada. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Jeremias não está escrevendo uma poesia aleatória bonitinha que a gente lê. Ele está apresentando um tribunal para nós. E você conhece bem essa imagem de tribunal. Mas existe uma diferença aqui, muito grande. O rei que preside esse tribunal é também o esposo traído. Justiça e amor aparecem juntos. Juntos. Lembra-se do final do capítulo 1 e 2 de Romanos? Com certeza você já lembrou. E aí, é a pergunta que o marido faz, que desmonta a esposa. Que injustiça você encontrou em mim? Que injustiça você encontrou em mim? Deus poderia simplesmente dizer que o povo foi infiel. Mas ele prefere perguntar: que injustiça encontraram em mim para se afastarem tanto de mim? Pense, por que Deus faz essa pergunta? É como se Deus dissesse ao povo: em que momento eu deixei de ser digno da confiança de vocês? Em que momento eu deixei de ser digno para que vocês me olhassem como ponto A e ponto Z, alfa e ômega? Em que momento? Essa pergunta ecoa por toda a Bíblia, por toda a história da salvação, por todo o pacto da aliança. E ela lembra Isaías 5, quando Deus fala da vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Deus convida o povo a olhar para toda a história da aliança. O êxodo, o sinal, o deserto, a terra prometida, a proteção, a provisão, a paciência, toda a história da aliança. A disciplina, a misericórdia. E então pergunta: olhem tudo isso, olhem toda essa história. E eu pergunto a você: onde eu falhei com vocês? Onde eu fui infiel com vocês? E o silêncio do povo, obviamente, já responde essa pergunta. Essa pergunta revela o nosso caráter, o caráter daquele povo também. Nós costumamos explicar o pecado dizendo que o homem fez escolhas erradas. Jeremias vai muito mais fundo aqui no texto. O pecado sempre envolve uma mentira sobre Deus. Olha só. Antes de abandonar Deus, o coração precisa acreditar que existe algo melhor do que Deus. Existe uma explicação melhor do que Deus. Existe uma explicação melhor para a criação do mundo do que a própria Bíblia. E essa mentira, ela vem desde a serpente do Éden. Desde a serpente, Deus está retendo alguma coisa de vocês. Olha só, Deus não quer que vocês conheçam tudo que Ele conhece. Toda a idolatria nasce quando passamos a suspeitar da bondade de Deus. Essa talvez seja uma das aplicações mais importantes do texto de hoje, porque ninguém abandona uma fonte que considera suficiente para a vida. Toda troca nasce quando o coração deixa de enxergar a beleza daquilo que já possui. Deixa de enxergar o seu cônjuge. Foram após a vaidade e tornaram-se vãos. Aqui Jeremias usa uma ironia profundamente hebraica. A palavra traduzida como vaidade aponta para aquilo que é vazio, inconsciente, sem substância. O que me impressiona é justamente essa segunda parte da frase. E se tornaram vãos. A Bíblia ensina um princípio espiritual assustador aqui. Depois da vaidade, vocês se tornaram vazios, sem nada, sem substância. Esse tema aqui
impressionante aparece também no Salmo 115. Os ídolos têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam. Depois o salmista conclui: tornem-se, semelhantes a eles os que os fazem. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora a filosofia nua e crua, você vai parecer a filosofia. Se você adora o fundamentalismo nu e cru, você vai se tornar um fundamentalista. Se você adora a si mesmo, você vai se tornar um ególatra. Mas não simplesmente uma pessoa intragável aos olhos humanos, você se tornará uma pessoa intragável aos olhos do Senhor, do seu esposo, do seu marido, daquele que deseja uma relação contigo. Como eu já disse a vocês, a adoração nunca é neutra, eu não vou gastar muito tempo nisso. Ela molda quem nós somos. Nós já tivemos uma aula só sobre isso. Quem contempla continuamente a glória de Deus é transformado, assim como diz Paulo, de glória em glória. Quem entrega o coração aos ídolos torna-se espiritualmente parecido com eles, vazio, incapaz de sustentar a vida, incapaz de entender a vida, incapaz de se satisfazer. E aqui o texto continua. Não perguntaram: onde está o Senhor? Esse versículo me parece um dos mais tristes aqui do capítulo. Observe, Deus não diz: eles negaram a minha existência simplesmente. Ele diz: eles deixaram de me procurar, eles deixaram de me olhar, eles deixaram de me ter. E isso é muito diferente. A fé não morre apenas quando alguém abandona a igreja. Simplesmente, ela começa a morrer quando pergunta onde está o Senhor? Desaparece do coração. Ou seja, quando você para de perguntar: onde eu encontro Deus? Como eu encontro Deus? O que eu faço? Para onde vou? E começa a ter certeza de que você está vivendo uma vida tranquila e absolutamente plena. É aí que provavelmente você tem se tornado um cadáver putrefato, vivendo uma vida prestes a ser simplesmente sepultado em algum dia no futuro. O povo continuava, então, oferecendo sacrifícios, vindo à igreja todos os domingos, frequentando o templo, não é verdade? Celebrando festas religiosas, mas já não buscavam a presença. A religião permaneceu. A sede, para usar uma palavra moderna mesmo, é isso mesmo, tem outra palavra para a gente explicar isso, porque é o próprio Cristo quem usa essa terminologia, é a própria Bíblia quem usa essa terminologia. A sede por Deus desapareceu do povo. E parece um diagnóstico assustadoramente atual, não é verdade? Você faz as coisas por conveniência só. Você faz as coisas porque você acha que você é bom. Você faz as coisas porque você acha que você merece. Você acha que você merece tudo que você tem. Você acha que você merece tudo que você vive. Você acha que você merece tudo aquilo que você faz. Você acha que pode produzir tudo aquilo que você vive. E Deus continua, vou acelerar um pouquinho porque nós já estamos nos estendendo. Que nos fez subir da terra do Egito. Perceba aqui o que Deus faz. Ele volta outra vez ao Êxodo. Aí você fica pensando assim: nossa, que repetitivo, né? Não. É pedagógico. É extremamente pedagógico. É o que a gente pode chamar até aqui de pedagogia da aliança. Quem sabe? A Bíblia inteira ensina o povo de Deus por meio de memória. Foi o que a gente falou agora há pouco aqui, não é mesmo? Ouvir falar. O Êxodo, então, parece um acontecimento histórico, e a gente olha desse jeito, mas ele é o fundamento da identidade de Israel. Sempre que Deus queria chamar seu povo ao arrependimento, ele dizia: lembre-se de quem eu fui para vocês. O esquecimento não é, então, intelectual, né? Não é que o povo é bobo, para usar uma palavra tranquila. Não é isso. Não é isso. O esquecimento é espiritual, é do coração. É a ordenação de amores mesmo. Quem esquece os atos de Deus acaba reinterpretando toda a realidade a partir de si mesmo, ou do que prefere chamar de Deus. Jeremias amplia então essa acusação. Sacerdotes, pastores, príncipes, profetas, todos aparecem no texto. E isso aqui é importante. A decadência espiritual de Judá, ela nasce não somente no povo, ela alcança as lideranças, ela alcança o topo. Tá todo mundo errado, tá todo mundo corrompido, tá todo mundo... Ninguém tá puro. Para usar uma palavra moderna, uma expressão moderna, ninguém tá puro.
Primeiro, os sacerdotes deixaram de perguntar pelo Senhor. Segundo, os mestres da lei perderam o conhecimento vivo de Deus. Terceiro, os reis governavam sem depender da aliança. Quarto, os profetas passaram a falar em nome de quem, gente? Baal. É o que diz o texto. Perceba então essa progressão do pecado. Quando aqueles que deveriam conduzir o povo à fonte abandonam a fonte, toda a nação começa a sentir sede. Então, quando muitas vezes a gente faz um movimento que a gente diz assim, não é bíblico, mas eu vou fazer. Não é bíblico, mas eu vou fazer, né? Que eu quero. Que eu quero. Toma cuidado. Essa é a história de um povo que sempre caiu por conta disso. Essa é a história da aliança de Deus com o seu povo. A responsabilidade aqui da liderança na Bíblia, ela não é administrativa apenas. Então não é que o pastor simplesmente tem que entregar as contas da igreja ok. Graças a Deus a gente está com as contas ok, né? Estamos no azul, galera. Aleluia. Ainda bem que tem alguém para administrar. A ligação, a responsabilidade da liderança, ela é profundamente espiritual. Profundamente espiritual. Não é só ser, é parecer. Não é só fazer, é ser. Você entende? Então, por mais que eu queira um Jetta mexido, não posso, infelizmente. Só falar assim, ó, o pastor tá pegando dinheiro da igreja para arrumar o carro dele, infelizmente. Vou ter que deixar de ser pastor de vocês, então, infelizmente. E o texto continua. Espantai-vos disto, ó céus. É piada, viu, gente? Aqui, Jeremias leva o julgamento para uma dimensão cósmica. Deus convoca os céus como testemunhas. E isso é uma linguagem profundamente jurídica. Deus sempre faz isso. Deus, então, convoca os céus como testemunha. Você se lembra quando Deus faz o pacto com Noé? Onde é o pacto? Onde é o pacto, gente? Onde é o pacto, gente? Onde é o pacto? Ah, meu Deus, olha só o arco. Não, mas onde é? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Exato. Não é o que era onde era. Meu Deus, quase que eu morri aqui do coração. Vocês querem me matar? Por quê? Porque essa linguagem já aparecia em Deuteronômio. Quando Moisés estabeleceu a aliança, o céu e terra foram chamados como testemunha. Agora Deus diz, tem até uma música, né? Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. Me lembra alguém essa música. E aí Deus continua. Deus diz, chamem novamente as testemunhas. O povo rompeu a aliança. Mas, então, significa o quê? A criação inteira se surpreende. Por quê? Porque a ordem natural continua a ser: obedeçam o Criador. O sol, meus amigos, continua nascendo. Aí a gente tem explicações, né? Não, meu Deus, isso é uma... Vou dar uma explicação aqui. Oh, meu Deus. Aí, aqui. Aqui. Jesus amado. Aqui, achei. O sol continua nascendo. As estações continuam chegando, não é mesmo? E aí você fala assim, não, mas tem uma explicação científica para isso. Tem uma explicação lógica para isso. Eu tô vendo o horário, eu tenho o relógio aqui, mas eu vou continuar. Tem que terminar a exposição do texto. As estações continuam chegando. Os mares respeitam os seus limites. As estrelas permanecem em suas órbitas. A única criatura que olha para o Deus que ama e decide procurar vida em outro lugar é o ser humano. É só a gente mesmo. É só a gente mesmo que quer desordenar as coisas. É como se Jeremias dissesse, então, aqui: a criação inteira permanece no lugar que Deus lhe deu. Apenas o coração humano insiste em fugir. Depois, então, da memória, depois do casamento, depois das perguntas, depois do tribunal, depois do espanto dos céus,
Deus finalmente resume toda a tragédia da humanidade em uma única frase. Não fala de centenas de pecados. Não faz uma lista de mandamentos quebrados. Ele diz: 2 males, 2 crimes cometeu o meu povo. E agora a gente chegou no coração da mensagem, no último versículo. 2 males cometeu o meu povo. Meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Se Deus resumisse toda a tragédia da humanidade em uma única frase, talvez seria essa. Aqui talvez seja o resumo da história da humanidade. Deus resume todos esses problemas em 2 movimentos. A gente poderia aqui citar 30 defeitos de cada um, né? Do Pedro, uns 50. São todos que você tem. São só 50, né? Tá, interessante. Isso nos ensina algo bem legal, né? Bem interessante. Que para Deus, todo pecado nasce da mesma raiz. Os pecados que enxergamos são apenas os frutos dessa raiz. Jeremias, portanto, está interessado nessa raiz. 2 males cometeu o meu povo. Antes da gente explicar o último versículo, existe uma coisa muito interessante. Deus continua chamando Israel de meu povo. Durante a acusação, Deus continua chamando Israel de meu povo. Meu povo. O tribunal acontece dentro da aliança, não fora. Deus não quebra a sua aliança para então julgar o seu povo. O tribunal acontece dentro da aliança, dentro do pacto. O Senhor não está falando como alguém que é indiferente, assim como a gente é indiferente quando a gente acha que o outro errou, né? A gente fica, quando eu estou falando da gente, estou falando de mim também, tá? Principalmente. A gente acha que o outro errou, a gente fala, agora eu vou matar esse cidadão com as minhas palavras, com tudo aquilo que eu posso acusá-lo. Deus está reivindicando aquele povo para si. Isso lembra quem? Quem, ao levar um beijo no rosto, ao ser traído, chama o seu algoz de amigo? Jesus. Jesus. Essa é a dor do texto. Essa é a dor de Deus com o texto. Não é um rei que está julgando uns estrangeiros que estavam dentro da sua cidade, uns forasteiros, assim, para usar uma linguagem do faroeste, dos filmes do Chuck Norris. Oi? Do Clint também, do Chuck Norris também. É um esposo falando da sua esposa. É um pai falando dos seus filhos. A disciplina em Deus nasce do pertencimento a Deus. Isso aqui é o que vai pautar todo o livro de Jeremias, vai pautar todo o ministério de Jeremias. Porque Jeremias anunciará o exílio, não é mesmo? A destruição, o juízo. Mas ele nunca deixará de anunciar a esperança. A aliança foi ferida pelo povo. Mas mesmo assim, ela permanece sendo a moldura da relação entre Deus e seu povo, o pacto. O primeiro mal, portanto, do último texto que nós comentaremos aqui é: a mim me deixaram, do versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias. Observe que Deus não começa falando do ídolo, ele começa falando de si. Essa ordem é o que Jeremias faz no capítulo inteiro. Nós normalmente pensamos, o homem pecou porque escolheu coisas erradas. Jeremias diz algo profundo: o homem escolheu coisas erradas porque antes abandonou a Deus. O centro do pecado
não é só a moral, não é só o que a gente vê, ele é relacional. E eu já expliquei isso para vocês muitas vezes. Ordem dos amores, as afeições. E para usar Agostinho, a gente utiliza também Calvino, que vai falar sobre as suas profundas afeições. A vontade está corrompida, porque a vontade está corrompida, o intelecto está corrompido também. Então o problema é de relação, não é um problema de intelecto simplesmente, é de relação. É de adoração, é de contemplação, é de fidelidade. Esse é o problema, é profundamente relacional. É relacional. Então sim, você precisa orar. Sim, você precisa ler a Bíblia. Sim, você precisa refletir em Deus. Sim, porque senão você só está refletindo em si mesmo e com vazia a sua vida. Se você passa todos os momentos da sua vida simplesmente refletindo nas suas próprias coisas, quão vazio você é, inclusive, se você passa a sua vida contemplando a si mesmo. O primeiro pecado da Bíblia confirma isso, o Éden confirma isso. A serpente semeou uma suspeita ali. Será que Deus realmente é bom? No momento em que o coração começou a desconfiar da bondade do Criador, a ruptura já havia começado. O fruto apenas revelou uma decisão que já estava ali, intrínseca, internamente no homem. Jeremias enxerga exatamente essa dinâmica. O pecado nunca começa nas mãos, começa nos afetos, nas afeições, começa na confiança, começa na comunhão. Agora, então, Deus se apresenta de maneira absolutamente única aqui para o povo. Ele não diz, a mim me deixaram o Senhor, nem a mim me deixaram o Todo-Poderoso. Ele escolhe uma imagem profundamente bíblica. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Aí você entende por que Deus pediu para Moisés, toque na rocha, Moisés. Moisés fere a rocha. Deus olha para Moisés e diz, não era para você ter ferido a rocha. Porque a rocha representava a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas. Na Palestina, poucas coisas eram mais preciosas do que uma nascente. Uma nascente não dependia do homem, ela brotava continuamente. Água limpa, água fresca, água corrente. Quem encontrava um manancial, encontrava vida. Quando se encontrava um manancial, então você poderia estabelecer as suas tendas, construir uma cidade em volta desse manancial, em volta desse poço. É assim que funcionava também na construção do Brasil antigo. Quando se encontrava uma nascente, você então construía uma cidade em volta dessa nascente. O bairro que eu cresci foi construído desse jeito. Lá tinham muitos poços, tinha uma nascente muito grande. É conhecido como Parque do Lago, porque tinha um lago, tinha uma nascente muito grande ali. Foi contaminado depois por conta da inserção do homem, do esgoto. Mas até alguns anos atrás, tinha um poço de água corrente, de água limpa, de água cristalina na casa da minha tia. Então, quando você encontrava um manancial, quando você encontrava uma fonte de água ali, poderia ser construída uma cidade. Tudo aquilo que sustenta a existência de vocês sempre fluiu de mim, é o que Deus está dizendo. A vida de Israel nunca nasceu do Egito, do deserto, ou muito menos de Canaã. Nasceu da aliança.